Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique Bueno. Eu estou aqui a convite do meu companheiro de percurso psicanalítico, Messias, que gentilmente me convidou para participar desse programa. Eu e Messias somos parceiros do projeto social Escuta Cuidadora e eu prontamente aceitei o convite e espero trazer algo interessante na minha fala. Tá? Falando um pouco de mim, eu tenho formação em Direito e História, trabalho no Judiciário Federal há alguns anos, né? E, por outro lado, tenho uma grande paixão pela literatura e pela psicanálise. Eu sou autor dos livros Enquanto Durmo e Amor, Amargo Amor, a História de um Equívoco. Ambos podem ser encontrados no site da Livraria Atlântico e também na Amazon, inclusive na versão digital. O Messias me disse que o tema de hoje seria liberdade. E eu pergunto, então, o que é ser livre? Aliás, nós podemos ser plenamente livres? Ou há limites para essa tal liberdade? Segundo o dicionário Aurélio, a liberdade é o estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete. Assim, poderíamos, a grosso modo, dizer que seres livres não se submetem a regras, sejam elas morais ou legais. O que se revela para aqueles que decidiram viver em sociedade, utópico. Para melhor entender essa questão, vamos trazer alguns aspectos históricos e antropológicos, para a nossa discussão. Os homens primitivos, como constatado por Darwin, viviam em hordas sob as ordens de um ser tirano que impunha a sua vontade aos demais, ou seja, impedia que os demais fossem livres. Num dado momento, cansados da submissão, aqueles que eram dominados rebelaram-se, matando o ser soberano. O poder, então, passa das mãos do ser tirano para as mãos de vários deles, que queriam exercê-lo, cada qual a seu modo, imaginando ter conquistado a liberdade. A convivência se tornou insuportável, principalmente em razão do desrespeito ao outro. Isso porque, se não há limites para mim, invado espaços que não me seriam permitidos se regras houvessem. E traz à tona o clichê: o mundo se tornaria, ou o mundo seria, terra de ninguém. Houve, assim, para viabilizar a convivência, a necessidade da instauração de uma lei simbólica e fundante que passou a atuar como um acordo disciplinador dos comportamentos e relações, o pacto civilizatório. Referidas leis, identificadas como conjunto de regras principiológicas e costumes estabelecidos e admitidos numa sociedade em um tempo específico, tinham ou têm por objetivo arrefecer as pulsões, estabelecendo o que era ou é permitido ou proibido, Assim sendo, pertencer a um grupo social civilizado pressupõe a renúncia ao gozo oriundo daquilo que é vedado, por ser talvez impraticável ou impronunciável. A civilização, noutras palavras, limita a nossa atenção pulsional, obrigando-nos a controlar a nossa besta interior. Ao nascermos, aderimos de forma automática à indigitada lei fundante, que na sua versão atual possui normas implícitas, que mesmo não escritas impõem a observância de posturas e comportamentos, e explícitas, como aquelas inseridas no ordenamento jurídico positivado, por exemplo. A vida social limita o nosso modo de agir, independentemente da nossa concordância com o estabelecido. A única forma de viver plenamente os nossos desejos sem a submissão a um controle moral ou jurídico seria por meio do completo afastamento do grupo social, com a consequente adoção de uma vida eremita, o que, por outro lado, pode significar a impossibilidade de realização do desejo, porquanto tal, via de regra, implica na existência de um outro ser objetal. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse que o ser humano é condenado a ser livre,
consistindo a liberdade em escolher e aceitar as consequências resultantes das opções que fizer. A liberdade, assim, esbarra nas escolhas, ou isso ou aquilo. Em tal contexto, somos livres apenas para escolher. Optar por nada escolher também é uma escolha que, por decorrência, cerceia a liberdade plena. Decidir não seguir as regras impostas é uma escolha que nos coloca em confronto com o regramento social ou jurídico. Você tem a opção de viver em paz, com liberdade restrita, ou fugindo do sistema, o que nem de longe esbarra na pretensa liberdade plena. Falando agora um pouco de psicanálise. Nossas escolhas podem também gerar grandes conflitos internos, capazes de afetar a nossa aceitação, o que somos, e nossas realizações, o que queremos ser, principalmente se levarmos a efeito as instâncias formadoras da psique humana. O conflito psíquico, ele surge quando somos invadidos por vontades que apontam para sentidos opostos e exigem escolha. Fazer aquilo que traz prazer imediato e suportar as consequências do ato, ou deixar de fazê-lo e enfrentar o desprazer decorrente que, via de regra, causa dor e sofrimento. Quando deixamos nos levar, por exemplo, pela imposição moral, enfrentamos a sensação de desprazer que causa angústia. Por outro lado, ao optar por inobservar os padrões sociais impostos e praticar o ato moralmente reprovável, sendo importante observar que padrões morais são variáveis em razão do tempo, espaço e aspectos culturais, enfrentaremos repressões externas que igualmente poderão causar dor e sofrimento. Nossa escolha inteligente, se assim podemos dizer, seria por aquilo que causasse menos dor. Estaremos, de qualquer forma, mesmo cientes de que ambas as saídas seriam igualmente insatisfatórias, presos ao eterno dilema, ou isso ou aquilo. Concluo assim que jamais seremos totalmente livres, embora possamos exercitar o nosso direito de escolha dentro dos limites morais e jurídicos que nos são impostos. Bom, espero que a minha fala tenha trazido mais dúvidas que certeza, até porque eu me coloco bem distante da ideia de ser alguém que pode trazer alguma verdade. Como diria um grande comunicador, eu vim aqui para confundir e não para explicar. Para os defensores da liberdade plena, eu deixo um questionamento a despeito de algumas posições religiosas. Poderíamos ter escolhido não nascer? Podemos decidir não morrer? Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao convite do Messias e dar parabéns a vocês por esse projeto, né, do Papo Subjetivo, e me colocar à disposição de vocês, né, se entenderem que eu posso acrescentar alguma coisa com a minha fala nas discussões que eu sei que vocês travam todas as semanas aqui por meio desse canal. Muito obrigado, parabéns e mais uma vez fico aqui à disposição de vocês. Boa noite.